Quando está indicado você procurar o seu cirurgião plástico para ser submetido à cirurgia de pálpebras, cirurgia de rejuvenescimento dos olhos ou blefaroplastia? Eu costumo falar com os meus pacientes que a gente tem hoje muitos procedimentos ambulatoriais que conseguem retardar um pouquinho esse momento e tratar também outras queixas. Uma muito frequente no consultório é o olhar cansado, as olheiras. Para isso temos alguns procedimentos injetáveis ambulatoriais. A cirurgia de blefaroplastia ou de rejuvenescimento de pálpebras, ela já deve ser realizada, ela não pode mais ser adiada, quando a gente começa a perceber acúmulo de pele na pálpebra superior. E isso é visível como? A gente vai observar que temos o sulco palpebral, a pálpebra fixa, que é acima dessa dobrinha, acima do sulco, e a pálpebra móvel, que é a pálpebra abaixo desse sulquinho ou dessa dobra. Quando a pálpebra fixa começa a ter excesso de pele, a cair sobre a pálpebra móvel, é que está se aproximando o momento de a gente vir a precisar do tratamento cirúrgico. Isso é perceptível muito pelas pacientes femininas, porque elas começam a não ter mais sucesso a usar o delineador no olho, porque ele acaba carimbando na parte de cima. Ou o rímel, ou até tentar fazer uma maquiagem que tenha uma coloração diferente na pálpebra móvel e isso não ser aparente. Ela se posicionar em frente ao espelho e no ponto neutro do olhar, que é a gente olhar os próprios olhos ao espelho, não poder ver mais a sua pálpebra móvel. Esse não é o único quesito que nos leva a fazer uma cirurgia de pálpebras. Também temos que avaliar outros fatores, como o posicionamento da pálpebra inferior ou acúmulo de peles na pálpebra inferior e também presença ou não de bolsas de gordura. Todos nós temos bolsas de gordura nos olhos, essas bolsas servem para acolchoar o nosso globo ocular no nosso ossinho, na órbita. Mas em determinado momento, com o nosso envelhecimento, a gente vai conquistando flacidez da musculatura e essas bolsas elas podem ficar um pouco mais extrusas e visíveis, trazendo um aspecto desgracioso para os olhos. Então, temos na parte superior, na pálpebra superior, dois compartimentos de bolsas gordurosas e na inferior temos 3 compartimentos. Algumas dessas 5 diferentes posições podem estar extruídas ou em excesso, levando à indicação de, durante a cirurgia de rejuvenescimento de pálpebras, ressecar-se o excesso dessas bolsas de gordura. Como eu havia falado também, o posicionamento e o excesso de pele de pálpebra inferior são quesitos que nos motivam a procurar o tratamento cirúrgico. É ideal que a gente tenha sempre a nossa pálpebra inferior tangenciando o limbo. O que é isso? É a parte do nosso olho que tem a cor, o castanho ou o azul, ela tem que ser tocada ou minimamente escondidinha na parte inferior pela nossa pálpebra inferior, para que ela esteja bem posicionada. E nas mulheres a gente percebe ainda mais angulação. Enquanto para o homem a pálpebra é um pouquinho mais horizontalizada, na mulher a gente percebe bastante que o cantinho lateral ele é mais alto que o canto medial. E isso dá aquele olhar gateado e é muito bonito. A gente não deve mexer nesse posicionamento. E se eventualmente o envelhecimento, a flacidez dos nossos ligamentos, como o ligamento aqui cantal lateral, que é o que segura nossa pálpebra inferior, trouxer um mau posicionamento do olho, aparecer o branquinho abaixo do colorido do nosso olho, que seria o nosso sclera show, ou a atração, a gente perceber que o retorno dessa pálpebra à posição ideal está muito lentificado, esses também são pontos que motivam a gente optar por se submeter ao tratamento cirúrgico de rejuvenescimento de pálpebras. Sou cirurgia plástica, minha formação foi no Instituto Pitangui, no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de conviver com esse homem incrível, mas em especial no que se trata de cirurgia de pálpebras, com um dos alunos egressos também dessa escola e que foi meu professor, Dr. Roberto Sebastiá, que para mim é um dos cirurgiões plásticos que mais entende de oculoplástica, que seria a parte da cirurgia plástica que leva em conta também a função dos olhos no Brasil e com grande participação na oculoplástica mundial. Então eu tive o prazer de aprender com ele muito sobre esse cuidado, esse respeito de que cirurgia de pálpebras não é ressecar
pelinha ou tirar gordura do olho, tirar as bolsas. É uma cirurgia muito complexa, onde a gente precisa respeitar de maneira muito importante a função do olho como um todo, todos esses posicionamentos, toda essa riqueza de sustentação. E eu sou especialmente apaixonada, então o que eu tenho para dizer é que se você está percebendo que o seu olhar já não é mais o mesmo, um aspecto de cansaço, tá com dificuldade de maquiar, não tá mais contente com seu posicionamento de olhos, procure um profissional especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procure o seu cirurgião plástico para uma melhor avaliação e mais informações a respeito. Se você gostou do vídeo e quiser saber um pouquinho mais, pode me seguir nas redes sociais. No Instagram eu tô como @Universo da Plástica e também tem o canal do YouTube. Vou estar sempre abastecendo com mais informações, tirando dúvidas que possam surgir a respeito de diversos procedimentos da cirurgia plástica para que você possa estar um pouquinho mais inteirado desse universo que é a cirurgia plástica.